Olá, hoje vamos falar sobre o uso do escalonamento de ganhos aplicado ao controle de sistemas não lineares. Vimos na técnica de controle por linearização de sistemas não lineares que nós definimos uma lei de controle, aplicamos na malha aberta e só depois é que linearizamos a malha fechada. Vamos supor que o ponto de operação do sistema mude. O que acontece com o controle? Será que ele ainda é válido? Será que aqueles parâmetros de controle são válidos ainda? Não, é claro que não, pois os valores de controle foram estabelecidos para o ponto de linearização. Sendo assim, havendo mudanças no ponto de operação do sistema, faz-se uso do escalonamento de ganhos, que adapta ao cálculo da lei de controle e os parâmetros de linearização de acordo com a seleção do ponto de operação. O que seria a estratégia de controle adaptativo? Como o próprio nome já diz, a estratégia de controle adaptativo realiza um ajuste para que o controle seja bem sucedido. Mas que adaptação é essa? Assim como o camaleão muda a cor da sua pele de acordo com o ambiente em que está inserido, alguns processos mudam suas características de acordo com o tempo, ou com a mudança de ponto operacional, ou até mesmo para lidar com imprevistos. O controle adaptativo consegue ajustar automaticamente seus parâmetros para compensar essas mudanças. No mundo real, a maioria dos processos são não lineares. As estratégias de controle linear requerem linearização do modelo do processo, a qual é feita em torno de um ponto de operação. Nas estratégias de controle convencionais, o controlador é sintonizado em função do modelo linearizado em torno do referido ponto de operação. Com isso, mudanças significativas no ponto de operação, em outras palavras, mudança do setpoint, implicam na queda de performance do controle, podendo este se tornar insatisfatório e até mesmo tornar o processo instável. Outra condição em que o controle adaptativo se encaixa é quando os parâmetros do sistema variam ao longo do tempo. Isso requer alteração dos parâmetros do controlador em prol de se alcançar uma melhor performance. É intuitivo pensar que uma malha de controle adaptativo é responsável por controlar o processo, ou seja, manter a variável controlada no setpoint, assim como as demais estratégias vistas até aqui. Porém, a resposta é não. A manutenção da variável controlada no setpoint é feita pelo loop de controle por realimentação. O objetivo do controle adaptativo é ajustar os parâmetros do controlador à medida que o processo se modifica. Então, para tirar todas as dúvidas, vamos ver como funciona o controle adaptativo. No controle adaptativo, temos uma malha de controle, que basicamente é o controle por realimentação, e uma segunda malha, que é chamada de malha de adaptação, sendo a malha de adaptação mais lenta que a malha de controle. A malha de adaptação é responsável pelo ajuste dos parâmetros do controlador feedback, sendo que a definição dos parâmetros ótimos do controlador deve seguir um critério de performance, como por exemplo, índice do erro quadrático, margem de fase e margem de ganho, um quarto da taxa de decaimento, entre outros. Agora vamos falar sobre os mecanismos de ajuste. Eles podem ser classificados em dois tipos. O primeiro tipo, que depende do processo e do modelo bem conhecidos e bem sólidos, e o segundo tipo, que não precisa de um modelo não muito conhecido do processo. Os mecanismos mais famosos são o de escalonamento de ganhos, o modelo de referência e o regulador autoajustável. Em seguida, vou falar um pouco mais sobre cada um desses mecanismos. O mecanismo de escalonamento de ganho se baseia na manutenção de um ganho fixo para o controlador. A partir da medição de algumas variáveis, que são chamadas de variáveis auxiliares, é possível manter esse ganho fixo, a partir de um cálculo simples de divisão, onde o índice n determina o número de variáveis auxiliares. Como não há estimação de parâmetros, esse é um mecanismo muito rápido. Por outro lado, não existe compensação para um erro nesse mecanismo de adaptação, ele sendo considerado em malha aberta. O mecanismo baseado no modelo de referência funciona de acordo com este diagrama. O modelo de referência ele é alimentado com a mesma entrada do processo e nos diz qual seria a saída desejada ou ideal do processo. Essa saída desejada é comparada com a saída do processo e é gerado um erro. O ajuste dos parâmetros do controlador é feito de forma a minimizar esse erro, de acordo com a lei de adaptação. A lei de adaptação é o gradiente do erro quadrático, levando em consideração um fator de adaptação. E como ele depende do erro, ele depende, assim, dos parâmetros do processo.
é um mecanismo que tem um bom desempenho para o fator de adaptação e amplitude de setpoints pequenos. O mecanismo do regulador autoajustável funciona da seguinte forma. Como o modelo do processo não é muito conhecido, é feita uma estimação online deste, a partir da medição da entrada e da saída do processo. Estimado o modelo que representa o processo naquele instante, os parâmetros do controlador são sintonizados também online, fazendo com que o controle tenha um melhor desempenho, uma melhor performance, ao mesmo tempo que permite que o processo também seja mais flexível. A estimação pode ser feita baseada em uma função de transferência de primeira ordem com tempo morto, ou da ordem em que o sistema melhor se assemelhe. Assim finalizamos mais uma teleaula. Espero que tenham gostado e até breve. Até! Tchau, tchau.